Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês as percepções de Gênesis 35, 36 e se der 37, tá bom? Só para rapidamente explicar para vocês, porque eu comecei a fazer a leitura de Salmos e o meu propósito é ler do Salmo 50 até o 100. Nós já estamos hoje na leitura do Salmo, nós vamos fazer 93 já está acabando. E Gênesis de 1 a 50, certo? Totalizando 50 capítulos de cada um. Ah, por que eu fiz isso? Eu tenho um propósito com Deus, eu fiz um propósito que tinha que ser algo difícil para mim. E é difícil para mim aqui gravar esses vídeos. Tanto é que os vídeos são... meus vídeos são muito ruinzinhos, assim, a minha fala, tudo. Porque é algo que é difícil para mim. Então, quando você faz um propósito com Deus, a gente tem que fazer algo que é difícil para nós. E o mais interessante de tudo isso é que Deus é tão bom, mas Deus é tão maravilhoso, que Ele vai tirando Ele tira a minha vergonha, Ele tira um pouco dessa minha ansiedade. Transformando a gente, né, através desses propósitos que a gente tem com Ele. Tudo tem um objetivo, por isso que tem que ser algo que para nós seja difícil. Para mim é difícil fazer isso, não é fácil, não é fácil. Mas eu quero cumprir esse propósito e depois que tiver cumprido o propósito e Deus e eu chegarmos aonde nós queríamos chegar, eu venho aqui para dizer para vocês o que foi esse propósito, como é que ele funcionou, até para servir de inspiração para vocês que desejam, né, fazer esses propósitos com Deus e tudo mais. Depois que acabar esse projeto, eu tenho um novo projeto para com vocês, para que a gente dê continuidade nas leituras na Bíblia. Pretendo trazer agora devocionais, mas eu quero trazer agora no Novo Testamento, porque nós já fizemos Salmos, já temos 50 capítulos de cada um, e eu pretendo trazer alguns devocionais no Novo Testamento, e Deus vai me dar a direção do livro e tudo mais, tá bom? Hoje nós vamos falar de Jacó, novamente, a história que nós estamos lendo, e Jacó, o título diz que Jacó volta a Betel. E diz assim no versículo 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua família e todos que estavam com ele: livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Aqui a gente vê algo que para mim é um pouco difícil de engolir. Imagine para Deus, porque aqui eles ainda têm entre eles deuses estrangeiros, né? Sabendo que Jacó era o Israel de Deus, que ele servia a Deus, havia no meio deles pessoas que ainda traziam deuses estrangeiros da terra por onde eles iam passando, né? Eles traziam esses deuses. E a segunda coisa que é muito importante de verificar aqui é que ele diz assim: purifiquem-se. Ou seja, aqui é um chamado à santidade, é um chamado à retidão. Aqui Deus está chamando aquele povo a largar não só os ídolos, mas também purificar o seu coração dessa dependência e dessa crença de que precisamos de amuletos para que as coisas boas aconteçam em nossa vida. Deus é que é bom. Deus é que faz com que tudo de bom aconteça em nossa vida. E depois ele disse: troque de roupa. Deus tem novas roupas para nos dar. Tanto é que quando nós nos convertemos, Deus faz tudo novo e nos veste com roupas novas. Deus nos faz nova criatura. Deus nos torna filhos do reino
do seu amor e nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Neste momento, nós temos outras vestes, porque no mundo espiritual, nós somos vistos pelo quê? Pela marca do sangue que está em nós, espiritualmente falando, e também com roupas espirituais de sacerdotes, de soldados de Cristo, que nós somos, e de filhos. Então nós temos roupas para cada ocasião, como num palácio. Hoje aqui na Terra é assim, né? A rainha, os reis, eles têm roupa para reunião tal, roupa para o banquete tal, roupa para o dia de coroação, roupa para o dia de casamento. Nós, aí vamos para nós mortais aqui, que não somos da realeza, mas nós também temos códigos de vestimenta. Nós temos a roupa que nós vamos no shopping, nós temos a roupa que nós vamos para o casamento. Não podemos, sabemos que no casamento não se vai de branco. Nós não vamos para um enterro, um luto de vestido amarelo fluorescente. Não combina com a ocasião. Nós temos nossos códigos de vestimentas também. No reino espiritual é igual. Aqui ele já falou. Aqui, ó, troquem de roupa para estar diante de Deus. Aí vocês vão ver por que eles trocaram de roupa. Eles tinham que estar diante de Deus com roupas limpas. O que são roupas limpas hoje para nós? É uma vida de santidade, uma vida de comunhão e intimidade com Cristo. Essas são as roupas que nós usamos hoje. Aqui era essa roupa espiritual, mas também era roupa física. E ele quis subir a Betel, onde ele faria um altar. Eu falei de altar aqui, sobre a importância do altar, onde são esses altares, quando a gente falou do texto de Noé, quando ele desceu da arca. Eu falei sobre isso, tá? Nos vídeos que eu falei sobre o capítulo que fala sobre Noé, após o dilúvio, descendo da arca com sua família. Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo onde tenho andado. Ou seja, sempre eles levantavam o altar na alegria e também quando Deus os livrava e dava livramento a eles. Nós erguemos altares e que nós, se você não ergue, que você erga altares ao Senhor em todo o tempo, tanto no momento de fartura como no momento de escassez. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé do carvalho próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Veja, ele foi se apresentar a Deus com o seu povo, né? Lembra, eu também já falei para vocês sobre isso, acho que agora, no capítulo 34, não, 33, quando eles se encontram, né, Jacó e Esaú. Aquele encontro emocionante, porque as viagens não eram fáceis, eles não sabiam se eles iam atravessar as outras cidades e chegar no seu destino vivo, porque matava-se por qualquer coisa e não tinha lei assim que prendesse, nada, matava, pegava os despojos e isso era natural, isso era o normal naquela época. Os povos queriam conquistar, vencer e aumentar seus territórios e adquirir cada vez mais riquezas, porque, obviamente, a gente entende e vê que a lógica deles era essa, e até hoje assim, né? Conquistar para expandir e enriquecer. Quanto mais rico eu sou, mais poderoso eu sou, e os outros vão se curvar a mim. E assim, essa ideia é até hoje e tal. Não é à toa que existe aqueles livros Arte da Guerra, de Maquiavel, Arte da Guerra também de um outro asiático, que eu não me lembro agora, Jung, enfim. Mas tem 2 livros da Arte da Guerra. Um é de Maquiavel e outro é de um outro autor, obviamente, que eu não estou me recordando agora, mas depois vocês podem pesquisar no Google que vocês vão achar esses livros. Se você achar algum deles, leia, que é muito bom. E aqui era assim, essa época. Então, quando alguém se separava da sua família, faziam-se festas muito longa. Era uma festa de despedida longa, de 7 dias, de 10 dias. Por quê? Porque depois não sabia se você ia ver essa pessoa, se ela ia chegar no destino dela viva. E às vezes, se ela morresse no caminho,
Ninguém nunca mais vai ficar sabendo se ela morreu, se ela viveu. Assim, é angustiante. Pra mim, se você se colocar no lugar dessas pessoas, é angustiante. Por isso que você fala assim, eles faziam festa 10 dias para se despedir, 7 dias, sim. Porque na época eles não tinham segurança alguma de vida, fazendo esses percursos que eles faziam. Fora a viagem que era cansativa, né? Como nós vimos em Jacó, e Esaú, enquanto ele falou para Esaú ir na frente, Jacó foi atrás devagar, por conta que tinha os rebanhos com crias que mamavam, então tem que ir mais devagar, porque senão a que amamenta, né? O animal que amamenta não aguenta, porque está amamentando, e é um desgaste de energia muito grande. Tem as crianças pequenas que iam andando, nem todo o tempo estava em cima de um camelo, porque a pessoa não aguenta também ficar tantos dias só em cima de um camelo, ela tem que andar um pouco. De vez em quando as crianças não aguentam andar muito, tem que fazer paradas, né? Assim como a gente, que a gente vai fazer uma viagem muito longa. Eu já fui para Bonito, uma vez estávamos fazendo a viagem de carro, só eu e meu esposo, e tivemos que parar várias vezes para ir ao banheiro, para comer, para comprar, paramos no mercado para comprar algumas coisas para deixar no carro, para ver se a gente parava menos para comer, curtindo a viagem, apreciando a paisagem. É assim, a gente também tem que fazer as paradas da mesma maneira eles, só que eles paravam mais, porque eram muitos animais para dar água, para dar comida, sem contar que a velocidade não era do carro, né? Era a velocidade das crianças e dos animais. Então as viagens, além de ser longas, eram mais demoradas por conta disso. Então, a gente segue aqui no texto e vai dizer assim: Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultado perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Essa mulher, Débora, deve ter sido uma mulher muito importante na vida de Rebeca. Porque para ela ter sido citada na Bíblia, porque nenhuma mulher, principalmente mulher, que não era contada, é citada na Bíblia sem que ela não fosse muito importante. Eu acredito que essa mulher foi muito importante na vida de Rebeca e na vida dos seus filhos também. Depois que Jacó retornou a Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. O seu nome é Jacó, mas você já não será mais chamado Jacó, o seu nome será Israel. Deu-lhe assim o nome Israel. Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dou a você também. Aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar que Deus lhe falara sobre. Ela despojou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Aí nós vamos para a morte de Raquel e o pecado de Ruben. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio à complicação do parto, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você está tendo outro menino. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura, Jacó levantou uma coluna e lhe deu, e até hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso. Ele entende esse Ruben às vezes, né? Ele, no momento, quis, para os irmãos não matar José, ele fez a proposta de vender José a uma caravana que estava passando, e agora ele vem com essa atitude de dormir com a concubina do pai. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon.
Estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padan-aram. A morte de Isaque. Depois Jacó chegou à casa de Isaque, o seu pai, em Manre, perto de Kiriate Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade avançada e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Vou tomar um pouquinho d'água. Descendente de Esaú. Esse é o registro dos descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, com Oholibamá, filha de Aná e neta de Zebeão, o Eveu, e também com Bezamate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Já lá vão eles casar com as mulheres de Canaã, as cananitas, né? E Deus sempre disse para não se casar com as mulheres de Canaã ou com qualquer outra terra, né? Enfim. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel. Oholibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, e todos os da sua casa, assim como seus rebanhos, todos os animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para uma terra longe de Jacó, o seu irmão. Seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia suportá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Imagina, né? A prosperidade que eles tinham, mesmo quando eles estavam em terras distantes, em lugares hostis, Deus sempre os abençoava e os prosperava. Este é o registro dos descendentes de Esaú, pai dos edomitas nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Bezemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zebeão, os quais lhe deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dos descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz na terra de Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, chefes de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom. Eram netos de Bazemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá foram estes os chefes descendentes de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom. E estes foram os seus chefes. Depois segue novamente uma lista de descendentes de Seir. Aí vem toda a lista de Seir, grande.
Depois, os reis e os chefes de Edom. Aí vem novamente uma nova lista de descendentes, grande também. Os edomitas eram descendentes de Esaú. O texto termina dessa forma. Aí a gente já vai entrar numa outra história. Porque parece-me que é bem comum no Gênesis, né, terminar uma história com a genealogia de um patriarca e depois começar uma nova história. E aqui nós vamos já entrar na história de José. É a história bem conhecida de todos nós. E já começa com o título nessa minha versão, que é a NVI, diz assim, Os Sonhos de José. E diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Aqui eu vou abrir alguns parênteses. Por exemplo, 17 anos já pastoreava animais. Então, ele não começou com 17 anos, ele já fazia isso desde sempre. O que hoje, para nós, no século XXI, é um crime, né? Uma adolescente de 17 anos fazer esse tipo de serviço, de trabalho. É muito pesado. De verdade é pesado, mas eu não considero um crime, né? Uma pessoa de 17 anos trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14. Então, mas hoje os tempos são outros e cada vez se trabalha mais tarde, mas você vê. Ele já tinha 17 anos. Fala ser adolescente, mas para mim é uma criança de 17 anos pastoreando animais. E é óbvio que aqui ele adquiriu muitas habilidades, ele adquiriu muito aprendizado e ocupava o seu tempo. Então, tem a sua parte que é boa, que faz bem até para a saúde da pessoa. No meu ver, tá, gente? No meu ver. Não tô falando de escravidão. Tô falando de que ele tinha horário para trabalhar, horário para comer e era para a família dele, era para o sustento da família. E só que aqui fala de um aspecto negativo, que é que ele contava ao pai a má fama dos irmãos. Ou seja, ele era um menino que sempre tem, né? Algum irmão. Eu tenho, além de mim, eu tenho mais 4 irmãos. Mas o último irmão, ele veio para nossa casa com 3 meses e nós já éramos grandes já. Eu já era jovem, então nós criamos praticamente ele, porque nós éramos já tudo grande já. A minha irmã caçula já era adolescente, já tinha, sei lá, 13, 14 anos. Enfim, aí nós 4, quando brincávamos, a gente tinha esse hábito, quando a coisa apertava, um ia correr e dedurar para a mãe, porque achava na cabeça dele que se ele contasse para minha mãe antes, ninguém ia apanhar, ninguém ia ficar de castigo, não ia acontecer nada. Então, e sempre tinha aquele que mesmo quando não tinha briga, que geralmente era meu irmão, mesmo quando a gente não brigava, ameaçava, vou contar para a mãe. Aí a gente que mudava automaticamente o nosso comportamento por medo da represália. E era chato isso, né? Mas quem tem irmãos, se você teve irmãos, às vezes tem exceções que não acontece isso, mas acontecia. E aqui é esse caso. Ele ficava dedurando os irmãos dia após dia para o pai. Aí continua a história. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice, por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Aí aqui a gente vê também a insensatez do pai, porque era o filho mais novo. Mas a mãe também tinha morrido no parto. E ele foi filho da velhice. E aí ele se apegou a esse menino, né? Porque ele amava tanto a Rebeca, e como era filho da Rebeca, existia olhar para o menino, na minha opinião, era o mesmo que lembrar da Rebeca, que ele amava. Então ele cria esse vínculo emocional com a criança, com o menino. E ali ele começa a tratar ele de modo diferente do que era tratado os outros irmãos. E isso acaba sendo externado
exteriorizado e proclamado aos 4 cantos da terra que esse é meu filho querido, eu amo muito esse filho, ele é o mais amado, então eu vou provar isso para todo mundo e vou colocar uma túnica nele para vocês verem como ele é diferente, porque ele é o filho do meu amor. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, imagine o menino, ele era o mais amado, o pai tinha a túnica para ele diferenciada, mas ele não havia sobre ele nenhuma palavra gentil. E às vezes a gente tá numa situação como José, que você tem uma túnica que foi concedida pelo seu esforço no seu trabalho, pelo seu esforço no ministério, que foi concedida pelo Deus que você serve e que foi concedida com o seu trabalho, foi concedida com busca, com lágrimas, corações, e de repente essa túnica, ela traz impacto, porque era uma túnica bem colorida, bem bonita, e ela traz olhares de reprovação, de ódio, de inveja, de cobiça, olhares de pessoas que querem te destruir, que querem vingança por achar que você não merece aquela capa, e elas te hostilizam em todo o tempo, sempre que há uma oportunidade, alguma palavra negativa, são palavras de reprovação. E se elas não podem te atingir com essas palavras, elas vão contaminar as pessoas ao seu entorno, assim como fez Absalão com seu pai. E vão trazer pessoas com a mesma opinião e carregar consigo toda uma atmosfera negativa a seu respeito. E também existe o outro lado, né? Aqui você vê que os irmãos, eles estavam tão envolvidos nessa atmosfera negativa que isso tornava eles incapazes de perceber que o menino, ele tinha 17 anos, ele tinha ali uma imaturidade presente na vida dele pela idade e também em consequência da sua criação, que era diferenciada, né? E eles não tinham essa dimensão. Quando uma pessoa tem essa dimensão, mesmo que ela não seja a pessoa que recebeu a capa, mas ela percebe que a outra pessoa recebeu a capa e que aquilo tem um propósito, ela não é hostil. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Eu espero que o Espírito Santo esteja com você nessa hora e você consiga entender o que eu estou querendo passar para vocês através desse Espírito, do Espírito de Deus. Quando a gente atinge uma maturidade, como eles eram muito mais velhos do que Benjamim, a atitude deles deveria ser diferente. Deveria ser diferente. Eles deveriam se colocar ao lado do irmão e ajudar o irmão nas suas deficiências, se houvesse alguma. Ajudar o irmão a atingir a maturidade que eles deveriam ter, mas não tinham. E o que eles fizeram foi a mesma coisa que eu sempre falo para vocês. Eles foram contaminados com aquele bichinho lá de Caim e Abel. O bichinho da ofensa. Primeiro, eles se sentiram ofendidos. Todos os pecados, eles viram essa raiz da ofensa. E a ofensa não vem sozinha. Você primeiro se ofende com que as pessoas lhe atacam, como que as pessoas te tratam, como que elas falam a seu respeito. Mas a ofensa traz a amargura, a ofensa traz o ódio, a ofensa traz a vingança e traz todos os aspectos negativos do pecado, porque um pecado nunca vem sozinho, né? Ele vem para acabar com a nossa vida, como eu já falei em outros vídeos. Para não perdermos mais tempo sobre isso, que eu tenho certeza que você já entendeu, não carregue ofensa sobre a sua vida, para que
outros pecados não criem raiz no seu coração. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Meu Deus. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Ai, Jesus, ele foi e contou outra ainda. Mas a gente recebe algo novo de Deus e a nossa vontade é contar para todo mundo aquilo que Deus tem para falar. Porque era verdadeiro sonho, o sonho a gente sabe que se concretizou. Então você sabe que vai acontecer, você sabe que é real e você quer espalhar para todo mundo. E só que tem gente que elas estão no nosso meio, elas não estão interessadas em reconhecer que é de Deus e elas não estão interessadas em interpretar o sonho e trazer aquilo para algo construtivo na sua vida da parte de Deus. Elas, o que elas se apegaram? Eu vou ter que ser dominado pelo meu irmão e ele é o mais novo. Eu não admito que alguém mais novo na igreja, alguém novo convertido, saiba mais de tal coisa do que eu, que estou aqui há 15, 20, 10 anos. Eu não admito. E você pega raiva. Como é que uma pessoa que acabou de chegar na igreja, uma pessoa que acabou de se converter, está carregada de unção, ela está com uma vida de santidade, ela tem intimidade, quando ela fala, parece que vem a paz, vem a unção, a gente sente a presença do Espírito. Como é que pode isso? Eu não aceito, porque eu tô aqui há tanto tempo e não tenho essa experiência, isso não acontece comigo, e não sei o quê. Irmãos de José. Os irmãos de José. Ao invés de chegar e tentar entender o que está acontecendo, nossa, mas como é que você conseguiu isso? Por que você sonha? Como é que Deus fala com você? O que quer dizer esse sonho? Vamos pensar nisso. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está dizendo que o mais novo, caçula, vai dominar sobre nós? O que será que Deus está querendo dizer com isso? Para quando é isso? Eles nem se preocuparam com isso. Se era alguma coisa boa ou ruim que ia acontecer para isso acontecer. Que é assim que acontece no nosso meio, infelizmente. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse. Aí o próprio pai o repreendeu. O pai que amava, que tinha feito a capa, enfim. Que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Que dificuldade que nós temos de fazer isso, né? De nos curvar mesmo, de sermos humildes e reconhecer, não, Senhor, realmente o Senhor está com essa pessoa, ela é mais nova, ela tem menos tempo talvez de conversão, menos tempo de igreja, mas isso que ela está falando, ou isso que ela está fazendo, isso que ela está construindo, é do Senhor. Não, eu estou preocupado em saber que eu vou ter que me atentar e vou ter que ser liderado por essa pessoa. E eu não quero. Porque eu sou mais velho, eu tô há mais tempo, eu sei, eu tenho que saber mais. Não coloca a soberania do Senhor em primeiro lugar. Não entende que não se trata de mim, nem de você, nem de ninguém. Se trata única e absolutamente de Cristo e do seu reino. Acabou, esquece. É muitos egos, é muito cacique para pouco índio. E só existe um rei sobre todos, que é Cristo. E você pode fazer o que você quiser. Você pode ter a raiva que você quiser. Você pode lançar essa pessoa num poço. Essa pessoa pode ir para prisão. Essa pessoa pode ser acusada injustamente a ponto de ficar nua, desnudada. Não sei se essa palavra existe, né? Na frente das pessoas, até às vezes envergonhada, porque estão acusando-a de algo que ela não fez. Você pode enterrá-la novamente na prisão quantas vezes você quiser.
Deus vai tirar ela cada vez melhor e cada vez mais forte e mais poderosa diante dele. É isso que ele faz. Porque o tempo de prisão ele usa para aperfeiçoar essa pessoa e dar mais poder. Quando você pensa que você está matando, Deus está ressuscitando, derramando dons, levantando aquela pessoa e ela sai dali melhor, maior e mais poderosa em Deus. E aí continua dizendo: desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele, Caim e Abel. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. O pai disse aquilo porque os irmãos estavam, sabe? Como é que fala? Confusos. Era um misto de raiva, de ódio, só sentimento ruim. O pai disse aquilo porque acho que no primeiro momento ele, não, Aí depois ele foi meditar. Não, alguma coisa tem esse sonho. Ele não ia ter um sonho desse nível se Deus não tivesse com alguma coisa, um projeto grande, porque Deus vê o futuro. Deus sabe o futuro. Então, Deus está usando meu filho para avisar alguma coisa e nós não estamos atentos. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Vem aqui, pois vou enviá-los até eles. Sim, senhor, respondeu ele. O filho era obediente. Sim, senhor. Agora, já estava pronto. Entendeu? Obediência. Obediência. O pai lhe disse: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou do vale de Hebrom e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? O homem respondeu: eles partiram daqui e eu os ouvi dizer vamos para Dotã. Assim, José foi em busca de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles os viram de longe e antes de que chegassem planejaram matá-lo. Olha, isto é algo do maligno. E muitas vezes acontece isso conosco, né, meus irmãos? Quando a gente recebe algo do Senhor nas nossas vidas e esse algo começa a ser exteriorizado e começa as pessoas a se encherem de sentimentos negativos, elas querem matar os seus sonhos, elas querem matar os seus dons, elas querem matar os seus talentos, elas querem sufocar a esperança que há em ti. Porque elas não querem que outras pessoas brilhem mais do que elas. Sendo que o brilho não é nosso. O brilho é do Senhor para o Senhor. É dele, por ele e para ele. Nada é nosso, nada é para nós. Não existe essa de querer que as pessoas vejam o nosso brilho, que adorem o nosso brilho. Isso é coisa de Satanás. Satanás que quer o brilho, Satanás que quer adoração. E esse tipo de sentimento não vem de Deus. Pessoas que querem ofuscar o brilho da outra, que quer matar o sonho das outras, que quer acabar com aquela pessoa, até que ela saia daquele lugar que ela está, quer que ela seja mandada embora do seu emprego, quer que ela saia do seio da sua família, porque também tem problemas familiares que as pessoas não aguentam e querem que você não vá aos encontros familiares, que você não esteja entre a família, que você não esteja na igreja, que você não esteja naquela escola, que você não esteja naquela faculdade, que você não esteja naquele hospital, quem trabalha em hospital, né, enfim. E eles tentam matar todos os dias a sua vida com sentimentos, pensamentos negativos sobre você. Acontece. E eles buscam a oportunidade para dar o golpe final. E aqui, esse golpe, nós vamos ver que ele deu certo. De certo modo, deu certo na cabeça deles, porque eles conseguiram se livrar do irmão. Porque depois, nós vamos ver o texto, que eles lançam o irmão numa cisterna, e depois eles matam o animal,
colocam o sangue na sua capa, né, que foi a capa que Israel tinha feito para ele. E então, nesse momento, eles discutiam entre si, né, de matá-lo mesmo, de tirar a vida dele, né? E eu fico pensando como fica uma situação dessa, irmão querendo mesmo matar outro irmão, né? Isso é inconcebível, mais ainda agora no século XXI. E naquele tempo também era, na questão de irmãos, o homicídio era visto com maus olhos. Então Rúben, que eu tinha falado no texto anterior para vocês, disse: não derramem sangue, joguem-no na cisterna no deserto, mas não lancem mão contra ele. Rúben propôs isso para livrá-los dele e levá-lo de volta ao pai. Então Rúben tinha o intento de levar ele vivo ao pai e apaziguar a situação, porque ele viu que essa história de matar não ia sair muito bem. Depois o sangue dele ia ser cobrado, o sangue de Benjamim, de José. Quando José chegou onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica, agarraram e jogaram na cisterna e que estava vazia e sem água. A primeira coisa que as pessoas vão fazer conosco, meus irmãos, meus queridos, amados que estão aqui, todo mundo, eles vão arrancar, a primeira coisa que Deus faz quando Ele está sobre você, eles vão arrancar suas roupas. Vão arrancar suas roupas. Eles não querem você com roupa de sacerdote real. Eles não querem você com com a armadura do Senhor, com a armadura do soldado de Deus, o Senhor dos Exércitos. Eles vão te lançar num lugar onde não há água do Espírito Santo, onde não vem as águas do trono e do Cordeiro do céu. Eles vão te lançar numa cisterna funda e completamente sem vida e vazia. É isso que eles querem, é isso que eles querem fazer. E aqui eles fizeram e conseguiram. E algumas vezes isso vai acontecer na sua vida. Vão te lançar numa cisterna funda, numa cisterna vazia. Mas acredite que Deus tem um propósito para você neste lugar. Ele vai tratar e vai te trazer mais forte, como eu já disse no início. E aí, eles se sentaram para comer. O irmão lá preso na cisterna, no vazio, eles foram comer. E aí, para o irmão, deixa ele lá. Não tem água, não tem pão, não tem nada para ele comer, ele vai ficar lá. E aí eles viram as caravanas dos ismaelitas, os seus camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos seu sangue? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas, não levantaremos a mão contra ele, afinal é nosso irmão, carne da nossa carne. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores medianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam a túnica ornamentada de José no sangue e enviaram ao seu pai com este recado: achamos isso. Vê se é a túnica do seu filho. Ou seja, o mais velho tinha que dar conta de todos os outros irmãos, como sempre até hoje. Até hoje, algumas famílias são assim. Eu vim de uma família que era assim, eu era mais velha, então eu tinha que cuidar dos meus irmãos, tinha que dar conta dos meus irmãos, tinha que cuidar deles, evitar o máximo de problemas e tal. Então, eles fizeram isso e disseram que ele foi despedaçado por algum animal e que o animal tinha atacado ele no meio do caminho, né, no curso que estava indo enquanto eles estavam indo buscar os irmãos. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se em pano de saco e chorou por muitos dias de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado, dizendo: não, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho. Assim continuou a chorar por ele. No Egito, os medianitas venderam José e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. E assim nós terminamos essa parte do texto, que aí nós já vamos entrar no próximo. Nós vamos entrar de outra história, aí dá uma pausa nessa história e começa outra história.
Mas aqui dá para tirar, gente, muitas lições. Aqui não há espaço muito suficiente para a gente adentrar profundamente no texto, mas eu tenho certeza que Deus falou com você e que esse Deus aqui, que seja onde estivermos, no mais profunda cisterna, na mais escura prisão, na mais exposição de acusações mentirosas, quando estivermos expostos a palavras negativas, pessoas que falam mal de você pelas costas, pessoas que te invejam, pessoas que tentam levantar contra a sua vida, contra os propósitos de Deus sobre você, que esse Deus que nos levanta, que é a espada que nos dá alteza, que esse Deus esteja com você hoje, esteja com você, com a sua família, com seus projetos, hoje e sempre, no nome poderoso do Senhor Jesus. Fica com Ele neste dia e durante toda essa semana e até a próxima.